ponto material de coeficiência, eu tenho que confessar que ela é bem chata. Mas, se tu treinar o mínimo, tu pega a manha. A técnica ela é muito clássica. Se tu treinar isso, começa com o famoso diagrama de corpo livre. Em vez de desenhar os objetos, tu desenha as forças que os objetos executam. Eu falava da massa da barra nesse exercício? Sim. A massa da barra é 40 kg. Eu tenho que considerar que ela é homogênea e que o peso dela atua bem no centro geométrico dela. Primeira força que nós não podemos esquecer. É muito comum o cara dizer que o peso da barra é desprezível. Outra, como tem um apoio em A, eu vou supor que esse apoio tem que fazer uma força para cima para a barra não cair. Assim como o objeto que sustenta a barra no ponto B, vou chamar de força B. Às vezes nós denominamos, supomos uma força para cima e ao calcular o resultado dela dá um resultado negativo, mostrando que a suposição estava errada e que a força tem sentido oposto. Isso pode acontecer. Peso do objeto de 5 kg, vou chamar de P1, vai atuar mais ou menos nesse ponto para baixo. E peso do objeto de 10 kg, vou chamar de P2. Está feito o diagrama de corpo livre. Para que esse objeto extenso esteja em equilíbrio, eu tenho que obedecer duas condições. Momento resultante deve ser zero e a força resultante deve ser zero. Força, para cima eu digo que é positivo, para baixo eu digo que é negativo. Momento, o que gira no sentido anti-horário eu chamo de positivo, no sentido horário negativo. Eu vejo muito comum um aluno dizer que momento para cima é mais, para baixo é menos. Isso vai dar problema se tu decorar dessa maneira. Tens que entender que o que importa é o giro. Observa que se o meu ponto de giro está no meio do objeto, uma força para cima pode tanto causar um giro positivo, como um giro negativo. Por onde é que começo a resolver o problema? Pela equação do momento resultante ou pela equação da força resultante? O ideal é começar pelo momento resultante. Não que dê errado começar pela força resultante, mas pode dar uma dor de cabeça a mais. Se tu começa o problema pela equação do momento resultante e escolhe como ponto de giro, ponto de referência para calcular os braços de alavanca, o ponto de aplicação de uma força desconhecida, por exemplo, FA, aí sim tu vai economizar bastante energia matemática para finalizar o problema. O momento resultante em relação ao ponto A tem que ser igual a zero. Se eu vejo o diagrama de corpo livre, 3, 4, 5 forças, os 5 momentos dessas 5 forças somados tem que dar zero. O momento da força A, o momento do peso 1, o momento do peso, o momento do peso 2 e o momento da força B, todos somados tem que dar zero. Nós temos que definir quais são momentos positivos, quais são momentos negativos. Pegue a coisa de escrever com uma das mãos bem no ponto de giro, tá vendo? E faz a força. Se não girou, tu não sabe se é positivo ou negativo. Bota mais ou menos. Se girar, tu vê para que lado girou e define o sentido. Negativo, negativo, negativo. Esses momentos todos giram a barra no sentido negativo. A força B gira a barra no sentido positivo. Eu vejo que os maiores erros dos alunos é definir esses sinais. Definir esses sinais é um problema geralmente para o aluno. O que é momento? Momento é força vezes braço de alavanca. Momento da força A vezes braço de alavanca da força A. Não sei o sinal. Momento do peso 1. Peso 1 vezes braço de alavanca do peso. Força vezes braço de alavanca. Como é chato. Força vezes braço de alavanca. Braço de alavanca é um nome técnico dado à distância medida perpendicularmente da direção de aplicação da força ao ponto de giro. Olha a direção de aplicação da força A e olha o ponto de giro. Qual é a distância? Zero. Por isso que a força A não estava girando a barra, porque o momento com o braço de alavanca era zero, dando momento zero. Se um objeto tem massa de 5 kg, qual é o peso? 50, né? M vezes G, já tão grandinho, né? E o braço de alavanca é de 1 metro, a distância da direção de P1 até o ponto de giro. Esse tamanho o desenho falou 1 metro. Menos peso da barra. Se ela tem 40 kg, o peso dela é 400, obrigado. Já que eu estou considerando que ela é homogênea, o braço de alavanca, a distância
da direção de aplicação do peso até o ponto de giro, 1,5 metro, obrigado, 1,5 metros. 10 quilos, peso de 100 newtons, braço de alavanca. Isso, se a barra toda pesa 3 metros e essa distância aqui é meio metro, claro que desse ponto A até o peso 2 dá 2,5 metros. A força FB eu desconheço, só que o braço de alavanca dessa força FB é a própria barra, que tem 3 metros. Igual a zero. Zerou, menos 50, menos 4 vezes 1,5 é 6, 600, menos 250, mais 3FB igual a zero. 3FB é igual, vou jogar no bicho, menos 900 passa para o outro lado, mais 900. Está multiplicando, passa dividindo, 300 newtons, a força que o apoio B suportará. Nós poderíamos refazer a equação do momento trocando o ponto de apoio A pelo ponto B, por exemplo, e aí calcularemos o FA. Mas muito mais prático é finalizar com a equação da força resultante. Se eu digo que para cima é mais, as forças que apontam para cima, FA mais FB, menos as forças que apontam para baixo, peso 1, peso e peso 2, tem que dar zero. FA eu desconheço, FB está fresquinho ali, 300. Peso 1, 50. Peso da barra, 400. Peso 2, 100. Isso tudo tem que dar zero. Força A é igual. Menos 100, menos 200, menos 250, passa para o outro lado, mais 250. Então a força A é 250 newtons. O fato de ter dado positivo mostra que eu ter representado ela vertical para cima está correto. Cara, como é chato isso, bicho. Se o cara não gosta de exatas, eu imagino o martírio que é para ti. Não te culpo. Não te culpo. E eu até fico feliz de nós no Brasil termos essas noções básicas. Mesmo o cara que vai ser médico, mesmo o cara que vai fazer filosofia, ele tem essa noção básica de física, né? Isso é nobre. Poucos países do mundo são assim. Pode ter o efeito colateral, né, de as pessoas que não se habilitarem a aprender isso, acabarem se prejudicando em aprender outras matérias que não necessariamente precisassem disso. Esse é o risco que a gente corre. Mas vou te falar, cara, o jovem que aproveita o ensino médio brasileiro, ele dá aula de física e matemática para jovens na Europa, nos Estados Unidos, não sei se no Oriente, não sei se para os ocidentais de maneira geral, mas com certeza a Europa e Estados Unidos isso dá aula de física e matemática para gurizada. Tenho alguns exemplos de alunos de intercâmbio, cara, que voltam todo faceiros. Ah, professor, eu dava aula particular de física e matemática lá. É, tudo tem seus ônus e bônus. Chega! Chega, a não ser que tu queira que eu faça mais uns aí tu me pede, eu faço, tá, meus queridos? Se não for hoje, amanhã ou depois, não importa. Daqui a um mês, professor, faz uma de estática de ponto material que eu tentei, eu vou ficar super feliz. Mas agora, pelo que me comentaram, é hidrostática, é isso? Bem mais gostoso.